Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, sempre trazendo aqui para vocês informações da maior importância. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é por demais interessante e é uma informação preciosa, pelo menos eu considerei assim. Você sabia que, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, o Brasil conta com mais de 1 milhão de pessoas diagnosticadas com Alzheimer? Além disso, cerca de 55 mil casos são diagnosticados a cada ano. Isso aqui no Brasil, tá? Porque os números mundiais, eles são muito mais impactantes. A doença, ela mata mais do que o câncer de mama e o de próstata juntos, de acordo com a Alzheimer's Association. E é a 6ª maior causa de morte nos Estados Unidos. Mas você sabia que a inteligência artificial, ela está revolucionando os cuidados com idosos e o tratamento de doenças como a demência? Pois é. E é sobre esse tema, a importância da inteligência artificial no diagnóstico e tratamento de demências, que a gente vai conversar aqui hoje. E eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o Dr. Rafael Neder. Ele é médico geriatra, pós-graduado em neurociência, tem mestrado em neurologia, é também coordenador de residência de clínica médica, professor universitário e também professor em cursos de pós-graduação. Um excelente currículo aqui para poder trazer informações consistentes para a gente. Doutor Rafael, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Celeste, eu que agradeço. Muito obrigado pelo carinho do convite. Vai ser um papo muito rico, muito proveitoso. E estou aqui para tirar todas as dúvidas que forem possíveis de um assunto que é de extrema importância, como a senhora muito bem colocou. Realmente, os quadros demenciais estão aumentando muito com a sua incidência e prevalência. E o rastreio e o tratamento adequado podem realmente mudar a qualidade de vida não só desse paciente, assim como também a vida toda da família. Então, eu estou à disposição aí para o nosso papo. Verdade, né? Quer dizer, o Brasil, inclusive, o último censo demonstrou isso, que o Brasil está envelhecendo, né? A população idosa, o número de idosos, ele cresceu significativamente e isso é mais um dado que mostra para a gente a importância desse tema. Eu queria começar, doutor Rafael, com um esclarecimento sobre quais são as doenças, né? O que a gente chama de as demências. Tenho algumas dúvidas. Quais são? Porque quando a gente pensa em demência, a gente pensa só em Alzheimer. Não sei se é só o Alzheimer. E também se esse nome doença é próprio, se a gente pode chamar ou deve chamar de doença ou se é outra classificação. Bacana, são excelentes perguntas, Celeste. Bom, primeiro a gente tem que definir o que é demência, né? O que é demência para a gente, né? Então, demência tem características e critérios próprios. Então, o que a gente pode ver? Existe uma classificação, isso é internacional, chamado DSM. Atualmente, a gente está no DSM-5. Então, isso é uma classificação das doenças com seus critérios diagnósticos. O que eu posso, mais ou menos, traduzir em miúdos, que desde 2014, a gente classifica demências quando há queda cognitiva e isso gera um impacto funcional naquela pessoa. Então, assim, demência é um campo muito grande. É como se fosse febre. Eu tenho várias causas de febre. A doença de Alzheimer é uma das causas de demência. Então, a demência para a gente é o quê? É uma alteração neurodegenerativa, muitas vezes, que vai gerar um impacto, uma queda cognitiva naquela pessoa, e esse impacto cognitivo gera uma queda funcional. Frente a isso, a gente tem um quadro de demência. E aí o que eu brinco muito nas minhas aulas é falar o seguinte: eu tenho causas, e eu costumo nas aulas dividir as causas em três grandes caixas, né? Então, a primeira caixinha, vou botar essa caixinha aqui do lado, a primeira caixinha são alterações metabólicas / infecciosas. O que seria isso? Um TSH alterado, um B12 alterado, ácido fólico alterado, algumas infecções como HIV, hepatite C, que me fazem danos direto ao cérebro da pessoa. Então eu tenho causas metabólico / infecciosas. Alguma delas, se eu intervir com rapidez, eu posso tratar. Algumas delas eu consigo um tratamento
se eu rastrear de maneira mais eficaz. A segunda caixinha são as doenças neuropsicológicas, e aí dentro dessa caixinha, a principal é a depressão. A depressão impacta demais na cognição das pessoas. Então, depressão, ansiedade, déficit de atenção, isso tudo vai me gerar um impacto na cognição e na função da pessoa. E a terceira caixinha, que eu estou colocando aqui do lado, que é a caixinha que todo mundo tem medo, que são as doenças neurodegenerativas. A doença de Alzheimer, que a senhora perguntou, ela é uma doença dentro dessa caixinha. Eu tenho outras. Então, eu tenho, por exemplo, a doença de Pick, a própria doença de Parkinson, a doença de Binswanger, que são doenças que causam neurodegeneração. O Alzheimer, ela é a principal causa, tanto no Brasil como fora. Responde por aproximadamente 60% a 65% dos casos. Mas temos outras doenças que são muito importantes. Por exemplo, nós temos a demência vascular. A demência vascular é uma demência que é muito pouco falada, né, no meio fora, no meio médico. Mas o que é a demência vascular? É a demência que ocorre após um insulto vascular. Ou seja, a pessoa às vezes tem um derrame, aquilo faz uma morte cerebral, faz uma morte numa região específica do cérebro, e isso vai gerar um impacto na cognição e na função da pessoa. Então, assim, dentro de todas essas caixinhas, o diagnóstico precoce e a intervenção mais rápida possível, a gente está falando de lutar por função. A gente está lutando por qualidade de vida dessas pessoas. E não esqueci da sua última colocação, se o termo doença de Alzheimer é o termo apropriado, na verdade o termo é até um pouco maior. Tem mais ou menos uns 10 anos que a gente já muda um pouco o termo. O termo hoje em dia é o seguinte, é demência da doença de Alzheimer. Porque, veja, pessoal, a gente já sabe que a doença de Alzheimer, ela muitas vezes acontece 10 anos antes do começo do quadro cognitivo. Então, já existem alterações estruturais naquele cérebro, naquela pessoa, 10 anos antes da perda de memória. Esse é o ponto que a gente tem que buscar e rastrear. Além das informações técnicas, né, do processo, das 3 caixinhas, me chama muito a atenção, especialmente a segunda caixinha, porque é a questão de depressão, né, que é uma doença, de novo, que a gente tem números de crescimento super significativo. Ou seja, crescimento da população idosa, crescimento da ansiedade e da depressão. Ou seja, a gente está falando aqui de um tema que é extremamente importante e que precisa de atenção. E o senhor disse, a doença do Alzheimer, ela começa tipo 10 anos antes do que a gente começa a perceber. E aí cabe a pergunta direta, como é que a inteligência artificial, ela vem favorecendo ou ela vem impactando essa questão, doutor? Essa pergunta é ótima, porque um paralelo que eu gosto muito de fazer, tanto nas aulas como no meu consultório também, é o seguinte, a gente precisa, dentro da medicina, a gente ter metas e métricas. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero saber se uma pessoa é diabética, eu consigo dosar o açúcar no sangue dela. Então, eu tenho um número que eu posso trabalhar. Eu tenho algo numérico para poder trabalhar. Quando a gente vai falar de outras causas de perda cognitiva, de queda cognitiva, né, como eu comentei anteriormente, por uma depressão, uma ansiedade, eu não tenho o que medir no sangue das pessoas. Eu não tenho o que dosar. Então, eu preciso lançar mão de testes e de instrumentos que vão tentar transformar algo que é uma percepção, às vezes, da pessoa, às vezes da família, em algo numérico que a gente possa trabalhar. O que nós sempre fazíamos, né? Como é que nós lidávamos com isso antes da era da inteligência artificial? Eram testes de papel, tá? Algum ouvinte pode conhecer, tem testes que são muito famosos, um deles é o Minimental, por exemplo. Mas existem centenas de testes que podem ser aplicados. Esses testes são padronizados, normalmente é um chumaço de papel, é praticamente um livro que a gente vai fazendo com o paciente. Eu já fiz muito desses testes, né? Eu tive a oportunidade de ficar um tempo na França fazendo só a parte de neurocognição na França, então isso é uma coisa na França, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, isso é padronizado mundialmente. Então a gente sempre usou tabelas e gráficos para a gente tentar quantificar essas funções cerebrais. Esses testes, eles demoram mais ou menos 5 a 6 horas para serem feitos.
e são extremamente cansativos. E esses testes de papel, eles têm dois problemas. Um deles é o tempo, que o paciente cansa, mas o examinador também cansa. Nós também cansamos. E grande parte desses testes, eles usam muito a escolaridade do paciente. Então, pessoas com maior nível de escolaridade costumam ir melhor nesses testes. Quando chega a inteligência artificial como ferramenta, isso é muito importante a gente entender isso. Todos esses métodos de medição são ferramentas que a gente tem no tratamento clínico das pessoas. No paralelo da glicose, eu posso fazer o diagnóstico do diabetes da pessoa pelos sintomas clínicos. Mas quando eu tenho um número de glicose para trabalhar, eu começo a traçar padrões e metas. Isso é que a gente precisa ter também na geriatria e na parte cognitiva. O papel nos dava isso. A inteligência artificial revolucionou o manejo disso. É uma outra ferramenta que nós temos, que ela em torno de 20 minutos, ela avalia em torno de 800 variáveis e isso me gera um número para trabalhar. Então, a inteligência artificial me gera um valor global desse funcionamento cognitivo desse cérebro. E o mais interessante, ela lista para mim vários domínios cognitivos da pessoa, porque, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, memória é um domínio cognitivo. Nosso cérebro faz outras coisas além da memória. Então, a memória, ela é uma coisa importantíssima que o nosso cérebro faz, mas isso tem outras. Então, a inteligência artificial consegue rastrear as habilidades daquele paciente e, automaticamente, ele já compara com um padrão mundial. Esse é o que o teste Altoida faz. Então, esse teste, chamado Altoida, é uma ferramenta que eu particularmente uso muito, eu sou fã dessa ferramenta, cada vez que eu aplico, cada vez que eu estudo essa ferramenta, eu me apaixono mais ainda por ela. Ela rastreia e ela lista para mim as dificuldades do paciente. Para mim, como clínico, como médico, que vou seguir esse paciente, isso é fundamental. Por quê? É como se fosse um jogo de futebol. Eu tenho lá 11 jogadores. Se eu entendo que o goleiro não está jogando bem, o que eu posso fazer? Eu posso treinar aquele goleiro para que o time inteiro jogue melhor. Então, quando eu consigo classificar, rastrear, classificar, eu consigo traçar metas. E a inteligência artificial permite isso para a gente de uma maneira muito mais rápida, eficaz, e o mais importante, não depende da escolaridade do paciente. É baseado em testes motores, em teste de percepção espacial, em reflexo. Ele não é se baseado em escolaridade. Na verdade, é um instrumento que vai permitir o diagnóstico com muito mais precisão e com muito mais agilidade, como o senhor mesmo colocou. Eu quero aproveitar esse momento para dizer para você, querido telespectador, que você nos acompanha aqui pelos canais abertos da Rede Boas Novas de televisão em todo o território nacional, mas você pode também nos acompanhar pelo site da Boas Novas, que é o www.boasnovas.tv, pelo YouTube, estamos lá com toda a programação da Boas Novas e você vai lá, aproveita e curte também o nosso canal do YouTube. E ainda pela Rádio Boas Novas, que embora ela esteja fisicamente na região dos lagos, lá em Cabo Frio, ela está aí do seu ladinho e acompanha você para onde você for, através dos melhores aplicativos de rádio que estão aí no seu celular. Não precisa nem você baixar, porque eles já vão aparecer lá no seu celular, tá bom? Então, muitíssimo obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Doutor Rafael, fala para mim, a sua explicação é perfeita, mas vamos detalhar quais são as vantagens do uso da inteligência artificial. Agilidade, o senhor falou, né? Precisão no diagnóstico. Podemos elencar mais questões? Podemos. Eu acho que a agilidade, como é muito bem colocado, porque os testes de papel realmente eles são um pouco mais cansativos. Tem o seu papel, eu adoro os testes de papel também, eu usei muito a minha vida inteira, mas eu entendo que as ferramentas vão sendo aperfeiçoadas, né? Então, assim, eu acho que a agilidade, como foi colocado já, não depender de escolaridade, é de suma importância quando a gente fala da população brasileira, que é extremamente heterogênea, né? Então, assim, eu tenho pessoas que são muito letradas e pessoas que são analfabetas no nosso meio, então a gente precisa acolher a todos. Então, a inteligência artificial não usa escolaridade. E o terceiro ponto que eu queria botar como qualidade
que não há uma curva de aprendizado. O que quer dizer isso? Você faz o teste uma vez, você já sabe quais são as respostas. Certo? A inteligência artificial não deixa você decorar. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai aprender com os testes, né? De papel, a resposta é aquela e aquilo é padronizado mundialmente. A inteligência artificial ela vai se pautar em outros quesitos, em outras variáveis, para ver a avaliação do cérebro. Então, doutor Rafael, a gente tem visto, ou pelo menos o meu entendimento é que, via de regra, os testes atuais, eles são feitos porque as pessoas procuram um médico quando elas já estão com alguns sintomas de demência, quando elas já estão sentindo algum problema. Aí elas procuram um médico e vão fazer os testes e se identifica o estágio em que essa pessoa está. É fato que a inteligência artificial, ela prevê as demências com 2 anos de antecedência? Excelente colocação, excelente, porque realmente, assim, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla na faculdade, que eu acho que o papel do nosso profissional de saúde é tentar rastrear as doenças da maneira mais precoce possível. Eu gosto muito de fazer paralelos para as pessoas entenderem, é como se fosse uma insuficiência renal. Né? O caminho final do rim parar de funcionar é a diálise. Mas eu tenho que fazer de tudo para o paciente não chegar na diálise. Então, eu tenho que pegar alterações renais o mais precoce possível para que eu possa intervir junto com o paciente, que a gente possa programar um tratamento. Questões demenciais é exatamente, na minha opinião, o mesmo raciocínio. Eu preciso rastrear o quanto antes. A questão é, a sensibilidade dos testes de papel, elas geralmente, não são todos, alguns testes são um pouco mais específicos que os outros, mais sensíveis que os outros, mas os testes de rastreio de papel, geralmente, eles são pouco sensíveis. O próprio Minimental, que eu citei anteriormente, que é o mais famoso, mais usado no mundo, é um dos testes, existem outros, para deixar bem claro aqui para todo mundo, mas ele é um teste que ele só vai ter alteração quando a pessoa já tem uma queda cognitiva um pouco mais importante. Com a inteligência artificial, tem alguns trabalhos que mostram que não são antes até de 2 anos, mas assim 10 anos, tá? Uau. Então, assim, tem alguns trabalhos propondo os biomarcadores digitais como rastreio até 10 anos na perda de memória. Inclusive, não só memória. Como eu falei, o nosso cérebro ele tem várias funções, né? Então, por exemplo, a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela começa com um quadro motor. Depois de 8 a 10 anos de doença de Parkinson, a pessoa pode vir a desenvolver um quadro demencial, neurológico, né? Uma perda de memória e queda funcional cognitiva. O teste Altoida, por exemplo, um dos testes, uma das etapas do teste, é uma parte que o paciente tem que fazer, eu não quero contar spoiler aqui para os nossos espectadores, mas tem uma parte lá que já vai detectar microtremores do paciente antes do paciente efetivamente abrir um quadro de tremor mais evidente. Então, assim, eu acho que todas as ferramentas que nós tivermos para rastrear o quanto antes, eu acho que é válido. E pegando um gancho na sua pergunta e na minha resposta, eu tenho feito isso de maneira rotina com os filhos dos meus pacientes. Porque a gente sabe que os fatores de risco para o Alzheimer, bem documentados, existem vários, mas os 2 principais é a idade e a genética. A gente sabe que esses 2 eles são muito importantes. O que eu tenho feito na minha prática? Naqueles meus pacientes que eu faço diagnóstico de quadros demenciais, eu já oferto rastrear para os pacientes, para os filhos, porque esses filhos estão em risco. Eu quero pegar esses filhos o quanto antes, para não deixar eles abrirem um quadro, ou se forem abrir o quadro, né, não deixar, eu acho que foi muita pretensão minha, porque o que a gente pode tentar fazer é tentar dar a melhor qualidade de vida possível para esse paciente mais a longo prazo. E quanto antes a gente rastrear e começar medidas, melhor para o paciente. Inclusive, isso pode significar uma mudança extraordinária até no nosso sistema de saúde como um todo, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe disso, que nós ainda cuidamos da doença, né? Depois que ela está lá. E a gente precisa reverter isso para cuidar da saúde. E eu penso que a inteligência artificial, ela traz exatamente essa possibilidade da gente cuidar da saúde, né? Evitar e trazer maior qualidade de vida para todas as pessoas. Queridos, eu estou aqui conversando com o Dr. Rafael Neder, ele que é médico geriatra, é também pós-graduado em neurociência, tem mestrado em neurologia
e ele é coordenador de residência de clínica médica, além de professor universitário e professor de cursos de pós-graduação, que é uma preciosidade para a gente poder estar ouvindo as informações desse mestre, não é mesmo? Mais uma pergunta, doutor Rafael. Quais são as principais barreiras que vocês encontram para o uso da inteligência artificial nos pacientes? Barreira, eu acho que não há uma barreira muito precisa. Eu acho que algumas pessoas ainda não conhecem. Eu acho que são dois movimentos. Eu acho que primeiro existe um movimento dentro da medicina de um pouco de receio, talvez, né, de preocupação com a inteligência artificial, né? Eu tenho alguns colegas que falam inteligência artificial, já reclamam. Eu, por outro lado, eu acho que é uma ferramenta fantástica. Eu preciso dizer assim, são ferramentas. Então, assim, são instrumentos que eu tenho para diagnóstico. Por que não usá-los? Se eu tenho instrumentos para poder usar, que possamos usá-los para o benefício do paciente. Então, assim, eu acho que barreira seria, primeiro, o desconhecimento, porque eu acho que o teste Altoida, ele chegou no Brasil um pouco antes, né, mais ou menos um pouco antes do Covid estourar. Então, eu acho que tudo ficou meio parado nesse período. Mas estamos fazendo os testes, eu já tenho uma experiência boa com os testes, eu e outros colegas também. Eu acho que é um teste fantástico, tem muito a acrescentar. E é interessante porque quando o teste foi criado, ele via mais ou menos 300 variáveis. Hoje já está mais ou menos 800. Daqui a 2 anos, o número não tem como prever. Porque é um teste que ele vai sendo aperfeiçoado, diferente dos testes de papel, que eles são muito estáticos no tempo, o de inteligência artificial, ele tem uma rotatividade muito grande. E uma outra coisa que é super importante de marcar aqui para todos, esse teste ele é aprovado pelo FDA, né? Ele é um teste que ele é padronizado e aprovado pelo FDA, né? Que é a agência reguladora americana. Então, assim, não é um teste que eu, Rafael, criei. Isso é um teste aprovado pelo FDA e que a gente tem a possibilidade de usar aqui nos nossos pacientes. Eu tenho feito para todo mundo, ofereço o teste para todo mundo. Acho que é um teste rápido, simples e extremamente rico. Eu fico pensando, o senhor levantou a questão do medo do desconhecido, né? Eu fico imaginando que além do medo da questão da inteligência artificial mesmo, que ainda é meio que uma coisa misteriosa para grande parte da população, a gente tem o medo das pessoas de enfrentarem o diagnóstico, né? Porque muitas vezes a gente ouve essa frase quando a gente fala aqui de diversas doenças, mas pera lá, para que eu vou procurar a doença? Eu não quero procurar a doença, né? Se começar a fazer muito exame, a gente acha, então é melhor não achar. E talvez isso também seja um fator que a gente precisa entender, que quanto mais cedo a gente identifica, mais rápido a gente pode resolver, né? Uma última pergunta, porque meu tempo já está estourando, doutor. Pois é. Com relação à capacitação profissional, como é que acontece isso? Esse é um tipo de diagnóstico que requer treinamento, capacitação de profissionais, não só médicos, mas os profissionais de saúde, de um modo geral? Então, essa para mim é uma das belezas do teste, né? Assim, o diagnóstico é um diagnóstico médico, tá? Então, assim, eu preciso ter um médico treinado para o diagnóstico de quadros demenciais, qualquer um que seja, né? Então, a gente da geriatria, a gente lida muito com isso, o neurologista lida muito com isso. Então, a gente tem que ter profissionais que sejam treinados para o diagnóstico e manejo dessas doenças. Isso é um ponto. Em relação à ferramenta, a inteligência artificial veio para facilitar, porque os testes de papel, muitos deles precisavam de uma interpretação de um colega habilitado, ou neuropsicólogo, ou alguém que fosse interpretar aqueles testes que o paciente apresentou. Então, eu precisava ter alguém ali do lado do paciente o tempo inteiro para interpretar a estrutura que aquele paciente fez. A inteligência artificial faz essa interpretação para a gente. Então, a beleza desse instrumento é que existe um treinamento, lógico, a gente tem um treinamento junto com eu não sou da empresa, né, mas a empresa faz um treinamento para a gente, ensina a usar a ferramenta, e a ferramenta, depois que você aprende a usá-la, a ferramenta vai fazer toda a interpretação dos dados e vai fazer tudo para você.
Então, a inteligência artificial, de maneira muito objetiva, de maneira sem viés humano, ela já vai fazer toda aquela lista de domínios cognitivos, quem faz é o computador. Então, a gente tem um treinamento, a gente aprende a usar a ferramenta, e aí, a partir daquela ferramenta, você tem mais um dado para usar para o seu diagnóstico. Isso, para mim, é muito bom, porque você pode popularizar, você pode agilizar, e mais dizendo, eu troco um teste de mais ou menos 6 horas para um teste de 20 minutos. Isso populacional. Só isso aí. Falando em população, eu consigo abranger muito mais gente com uma estrutura mínima. A única coisa que a gente vai precisar é de um iPad, né? E é isso que a gente precisa, e a gente faz o teste. E é uma grande resposta para o aumento do número de idosos e também para as novas variáveis, né, de ansiedade, depressão, etc., que tem acometido a nossa população. Infelizmente, meu tempo já acabou, doutor, e eu queria deixar esse minutinho final para o senhor, para os seus comentários finais, sua mensagem final para o nosso telespectador. Poxa, obrigado. Eu queria muito reforçar com todo mundo o que eu falo demais nas minhas aulas, que é o tripé da geriatria. A gente precisa passar por eles. É atividade física, alimentação e sono. A gente precisa fazer isso. Isso não é tão importante isso, que tem alguns trabalhos que já mostraram o impacto da atividade física até na cognição. Posso contar rapidinho? Prometo que eu não vou demorar muito. Teve vários trabalhos, mas um deles que eu acho fantástico. Eles pegaram 4.000 pacientes com Alzheimer e deram remédio para eles. 2.000 pessoas fizeram atividade física e 2.000 pessoas não fizeram atividade física. Os testes de cognição naquelas pessoas que tomaram remédio e fizeram atividade física foram muito melhores do que aqueles que só tomaram remédio. Então, pessoal, o remédio ele faz parte do tratamento, mas o remédio não é todo o tratamento. Eu preciso de estímulo físico, eu preciso de estímulo cognitivo, para que eu possa jogar a curva de funcionalidade da pessoa mais longe possível. Então eu preciso ganhar músculo, ganhar osso, ganhar coração, ganhar pulmão, ganhar cérebro, para que essa pessoa fique ativa e funcional o maior tempo possível. Eu tenho a impressão que muitas vezes a nossa sociedade é uma sociedade que gosta muito do comprimido. Remédio para isso, remédio para aquilo. Desembalar menos, descascar mais, fazer atividade física, dormir bem. Esse é o caminho. O resto a gente vai colocando, mas temos que fazer o básico. É isso aí, e aí depende também de cada um de nós, né? Depende de cada um de nós. Tem o nosso pedaço a ser feito. Doutor Rafael Neder, muitíssimo obrigada pela sua presença, participação e preciosíssimas informações no nosso Conversa Pública de hoje, tá bom? Obrigadíssima. Estou às ordens, foi um prazer participar, muito obrigado pelo carinho de todos. Isso aí. E a você também que participou conosco, muito obrigada e até a próxima.